Você já é de casa já. Opa, vamos sentar? Então, Rafael, conta um pouquinho sobre você, o que você faz da vida. Bom, gente, boa tarde. Meu nome é Rafael Melo. Eu sou professor de inglês, né? E estou nesse grupo, né? Montei um grupo, o grupo de estudos nórdicos Yggdrasil BR. Eu sou, assim, aficionado por medievalidades, RPG, coisas que tem a ver com o Senhor dos Anéis e medievo. Sempre gostei de estudar, sempre gostei de ler. E aí surgiu a necessidade de criar um grupo de estudos. Eu lembro que quando eu comecei não tinha muita informação na internet para a gente poder estudar, poder conseguir livros, conseguir artigos para poder estudar mesmo esse período. Então surgiu a necessidade de fazer um grupo, isso lá em 2017, 2015, sei lá, que eu fiz esse grupo e a gente fazia reuniões na Quinta da Boa Vista, né? Até o Arafá foi várias vezes lá no grupo, né? Começou lá comigo também. Algum pessoal aqui também tá assistindo, também começou lá no inicinho. E a gente ia para os encontros, né? Existia um encontro viking lá na Quinta da Boa Vista. E nesse encontro tinha a parte da luta, tinha a parte de se encontrar para fazer piquenique, mas aí eu fiquei eu sentia a falta de alguém poder falar mesmo, poder compartilhar os artigos, os livros e poder conversar sobre isso com a galera. Então eu montei esse grupo de estudos para poder justamente fazer a parte pedagógica do negócio. Fazia as palestras, encontrava a galera que tinha esse interesse para explicar um pouquinho, desmistificar, né, o que é a era viking, como é que era essa parte do medievo, né, a era viking como um todo, quem eram os vikings. Então a gente começou a fazer esse grupo lá na Quinta da Boa Vista, foi até grande, teve encontro lá que deu 150 pessoas interessadas em estar conhecendo mesmo os vikings e a parte acadêmica dos estudos, né? Não só a parte de se vestir, de fazer a parte das lutas, mas a parte acadêmica mesmo, poder se aprofundar no tema para ter um pouquinho mais de conhecimento desse período. Então, sim, comecei lá em 2017, 2016 e a galera gostou, né? Primeiro era um grupo de estudos para a gente debater, mas é aquilo. No Brasil acontece aquele problema que não é todo mundo que tem tempo e disponibilidade para ler os artigos, né? Ler o material, eu separava o material, separava os livros, fazia assim, dava um trabalhinho. Mas na hora de discutir mesmo que a gente estudou, não era todo mundo que estava com essa vivacidade aí de querer discutir e compartilhar o que estudou. Então comecei a dar as palestras, o pessoal sempre pedia, né? E aí, vai ter palestra aí, Yggdrasil? Tá bom, vou fazer lá, vamos montar um tema e a gente falava esse tema, né, nesses encontros. Por exemplo, na invasão medieval que tinha lá na Tijuca, né, com a minha amiga Roberta, que está aqui na frente. A gente fazia essas invasões, né, tinha as feiras e tudo mais, e tinha a parte da palestra. Então, a galera foi começando a gostar, a me cobrar, né, para fazer essas palestras. E aí eu fiz a página do Facebook, o Instagram, o blog, para poder compartilhar isso, né, difundir esse período da era viking que apareceu. O Luiz comentou sobre o filme, né, e o seriado do Vikings. Realmente, os Vikings, o seriado dos Vikings foi um boom assim, muito grande para a galera que queria conhecer mais a fundo, né, a era medieval, a era viking. E aí muita gente me procurava pela série. Pô, e aí, a série tem a ver? Você já viu? É aquilo mesmo? Então, senta aqui, porque não era muito aquilo, não. Então eu mostrava, né, com as palestras, com as discussões,
com os livros, com os artigos. A gente tem parceria com o NEV, né, que é o Núcleo de Estudos Vikings Escandinavos, da UFPB, lá da Paraíba, que é um núcleo mesmo para poder fazer esses artigos. Então a gente tem a parceria com eles para poder difundir o conhecimento real, né? Não aquelas bobeiradas de TikTok, que a gente sabe aí que tem muita gente falando besteira. Então a gente tenta focar mesmo a parte acadêmica, com um estudo sério, para você aprender um pouquinho mais sobre a Era Viking. Caraca, muita coisa. Então, gente, isso aqui é doutor do conhecimento. A gente acha que realmente esse conhecimento... A gente já tem uma certa dificuldade de entender a nossa cultura, né? Imagine entender a cultura de outros povos e fora, né, do Brasil. E esse cara aqui, poxa, ele conseguiu pegar muito conteúdo e traduzir para o português e fazer apostilas específicas, tanto para alimentação, quanto indumentária. E essas apostilas ainda existem, Rafael? Estão disponíveis para venda? Existem, essas apostilas ainda existem, mas assim, por conta dos encontros, eu parei um pouquinho de produzi-las. Mas a minha página, ela tem um drive, né, que tem todo esse compilado. Lá tem mais de, sei lá, 40 gigas de material de estudo sério, né, de universidades, de doutores em história, que eu compilei tudo, lá tá lá, tudo disponível para aprender a Era Viking realmente o que era, né? Não a parte fantasiosa, né? A parte histórica mesmo. Então tem lá no meu drive, tá tudo separadinho por tema, por assunto, né? Se é livro, se é artigo, se é vídeo, partes de aulas, né? Que o Núcleo de Estudos Vikings Escandinavos fazem. Eu também compilei ali, tá tudo no drive. E assim, tá livre lá para quem tiver interesse. Manda uma mensagem para mim que eu disponibilizo o link. Tá tudo lá bonitinho para começar o estudo. E tem coisa pra gente estudar. E que bom! Toda hora eu tô indo lá. Lá no início, né, do grupo, não tinha nem um terço disso aí. Era tudo mato. E agora, com a popularização, né, dos Vikings e do filme O Homem do Norte, há um interesse maior, né, do público geral, e aí tá criando mais conteúdo para galera iniciante. E tudo de graça, gente, não dá para acreditar. Esse cara aqui, meu Deus do céu. Foi um trabalho. Tem o trabalho de traduzir e disponibilizar aí para qualquer pessoa que consiga ter acesso à internet gratuito lá no Yggdrasil. Isso. E tem a parte de fazer as palestras nas escolas, né? Tanto o Gergungnir, que é o meu grupo de recreação, quanto o grupo de estudos Yggdrasil BR, a gente faz também esse trabalho com as escolas. Porque não tem o período viking no conteúdo de história do ensino médio, ensino fundamental, não tem. E quando tem, é assim, um parágrafo para falar dos bárbaros. Né? Assim, vamos falar dos bárbaros. Tem Roma, aquela coisa toda, bárbaros, e depois já pula aqui pro Brasil, né? Para a época de Dom Pedro I, II, ou seja, até o conteúdo de história nas escolas é bem limitado. E aí eu tento trazer um pouquinho isso para as escolas, né? A gente faz a apresentação com as roupas, a gente tem a tenda histórica, a gente tem as armas, tem a indumentária toda. A molecada fica doida com isso, né? Quando a gente faz a batalha nas escolas, eles ficam doidos querendo participar. Só de pegar na espada, né, na faca, eles ficam doidos, porque isso aqui é de aço mesmo, é real. Lógico, não tem fio, né, obviamente, mas ela é estudada, ela é um item recriado, estudado, tem lá toda a referência arqueológica desse material, e a gente passa um pouquinho para essas crianças, né, das escolas. E com tudo referente, a gente traduz, né, para a linguagem deles. Pô, olha como é que é o sax. Esse aqui, por exemplo, é o sax. Tá entre a espada e a faca, né, da Era Viking.
E aí a gente explica como é que era feito, que armas eles usavam para as batalhas. Então isso é um trabalho muito legal, que assim, tenho muito orgulho de dizer que eu faço um pouquinho dessa parte da recreação para mostrar para a galera que não conhece nada, o público totalmente leigo, né, das crianças, e quem já está aí no caminho dos estudos, poder conhecer um pouquinho mais do trabalho da Yggdrasil, os trabalhos que a gente faz lá no blog, com os artigos. Então é sempre interessante compartilhar isso, né? Eu não ganho um centavo para isso, é tudo pelo amor mesmo, pela recreação histórica, pela parte acadêmica, né? Como professor, eu estou ali para tirar as dúvidas mesmo, mostrar um pouquinho dessa era. Então, assim, é um orgulho muito grande de saber que o público está tendo uma boa aceitação, né? Pro grupo de estudos, pro grupo da recreação. Que tem aquilo, né? Eu acompanho seu trabalho nas escolas, essa parte de didática, o trabalhozinho de fazer a tendazinha viking, barquinho viking. Eu vejo que as crianças adoram isso, né? E também desmistificar que viking é aquele guerreiro com o elmo com chifres. Se vocês forem lá na escola que eu dou aula, todos os meus alunos, eles sabem que chifre no capacete não existe. Então, assim, eles já estão aí alguns passos à frente de muita galera que está chegando agora, né? Primeira pergunta e aí os elmos de chifre, era isso mesmo? Não atrapalhava? Se perguntar para os meus alunos, eles vão te dizer, né, o que eu passei para eles nas aulas, que isso nunca existiu. Isso aí foi uma criação do romantismo, das óperas de Wagner, por exemplo. Teve até uma ópera antes dele que foi fazer a imagem do viking como sendo um guerreiro malvado, bruto, violento. Então eu mostro que não era bem assim que funcionava na época, né? Eles eram legais, né? Os vikings eram legais, tinha a sua arte, tinha a sua música. Você pode lembrar das ondas, né, entrelaçadas dos vikings, que eles faziam em portas, em casas. Era um trabalho muito meticuloso, e aí um bruto nunca conseguiria fazer isso, né? A parte artística é muito linda, só do período viking, tá? Rafael, e quais seriam os principais projetos do Yggdrasil? Então, essa parte acadêmica, né? Enquanto um grupo de estudos mesmo, a gente tem um grupo lá no WhatsApp, que a gente troca informação, a gente troca artigos, troca material mesmo para estudar. Então a parte acadêmica sempre foi assim, desde o início era o que eu queria focar. Era pegar aquele mutueira de trabalho na internet e poder falar mano a mano aqui, né? Contar um pouquinho da história. Então esse aí é o objetivo principal da Yggdrasil BR. E depois já foi para uma parte mais religiosa também, né? Nós temos aí um grupo de pagãos, né, que seguem a fé nórdica. Então tem muita dúvida, como é que começa, como é que inicia a parte da fé. Tem a galera que vem da bruxaria, tem a galera que vem da Wicca, quer conhecer um pouquinho mais da fé nórdica. Então a gente explica um pouquinho também dessa parte religiosa, dessa parte da fé, que ainda é um pouco nubiloso, assim, obnubiloso na parte aqui no Brasil. No Rio de Janeiro, então, nem se fala. São Paulo já tem uma organização muito maior, mas aqui no Rio ainda é um pouco afastado assim, da realidade. E aí eu quero trazer essa parte também, da parte religiosa, né? Dentro do grupo da Yggdrasil BR, poder falar um pouquinho da fé nórdica. Show, Rafael. Então, quais seriam aí os projetos futuros para esse grupo de estudo? A gente já fez várias palestras, inclusive na UF, já fiz alguns simpósios, já participei de alguns simpósios, sempre para falar dessa parte, né? A gente fala da recreação, né? Toda essa parte da era viking, a gente tenta fazer uma pincelada para a galera que está interessada, e a gente tem, assim, ideia para aumentar ainda mais. Junto com o grupo de recreação histórica,
a gente queria fazer mais eventos presenciais, né, grupos de estudos presenciais, com palestra, com cursos e os eventos de recreação. A galera que começou a estudar, viu que, né, gosta daquilo, poder aplicar aquilo que está estudando e vivenciando aquele momento como um viking fazia na época da Era Viking. Então, penso assim, daqui a 5 anos tem um evento bem bacana de recreação, um evento de cursos, né? Dar cursos, palestras, fazer uma troca mesmo de conhecimento muito maior. Gente, esse cara, ele saca muito desse tema, né, de cultura nórdica, paganismo nórdico. Ele, entre os amigos, tem até a cunha de professor, não é só para os alunos, não. Porque imagine, né, que é o papel do professor, né, eu também sou professor, a gente facilitar aquele conhecimento que está ali no livro, que a gente já tem uma bagagem de conhecimento, e tentar passar para a linguagem. E o Rafael faz isso, né, nesse grupo. Ele pega tudo isso que ele teve acesso, né, em inglês, transforma numa linguagem mais próxima, mais acessível, e a ideia mesmo é um grupo de estudo. Ele botava o tema, até peço que tu volte com isso, que é muito importante, é muito enriquecedor, é muito bom. E ele facilita essa absorção de conhecimento, né? Ele botava pra gente um paperzinho, né, já com tema para o pessoal já trazer, a gente já ir para uma espécie de piquenique, né, lá na Quinta da Boa Vista. E a gente tem que aproveitar da nossa cidade maravilhosa e voltar com esses piqueniques. Então é meu pedido aí, Rafael. Eu também quero que volte. A galera fica perguntando, né? Pô, vai ter encontro do Yggdrasil? Vai ter. E aí como está sendo aqui uma tarde muito gostosa, esses encontros da Yggdrasil são maravilhosos, gente. É uma roda mesmo, só pessoas do bem, né? Que a gente já tem contato ali no grupo do WhatsApp, no Facebook, nas redes sociais. Tem até os Tinder pagão, né? Tem Tinder pagão. Tem até o Tinder pagão. Então o pessoal já vem se conhecendo, e ali todo mundo do bem, naquela roda de conversa, conversando algo em comum. E você absorve aquilo. Só em você estar ali presente, você absorve esse conhecimento, tá? O Einstein, né, tinha uma frase que é atribuída a ele, eu não sei exatamente, que se você conseguir explicar a complexidade do Einstein, né, de teoria da relatividade, para uma criança de 8 anos entender, então você já fez assim, já compartilhou o conhecimento muito mais do que os doutores. Que aquela linguagem é chata. Você pegar um livro, pegar um artigo e ler aquilo é um porre. Velha cabeça dura, né? Agora, uma pessoa que falando assim, cheio de gíria, né? Coisa de professor mesmo, né? Cheio de gíria, tentando dar aqueles exemplos assim, bem simples, bem fáceis. E o garoto de 8 anos, 10 anos, sair ali entendido um pouquinho daquele assunto, pô, já foi assim meu objetivo maior da parte acadêmica, da parte da Yggdrasil BR. É esse o objetivo que eu quero mesmo. Gente, as perguntas que eu tinha para fazer já fiz. Estamos abertos a perguntas, só peço que se apresentem e façam pergunta. Pode ser 1, 2, 3, 4, 5. E aí, gente? Só chegar. Perguntas sobre paganismo, recreação, mitologia nórdica. Se apresente. Oi, eu sou a Luna. Eu trabalho com bruxaria nórdica. E eu queria saber a sua opinião em relação à recreação histórica dentro da espiritualidade. Porque no paganismo nórdico a gente tem um pouco uma polêmica, assim, né? Tem a galera da recreação histórica que tenta ser o mais exata possível ao passado, e tem a galera da espiritualidade que já trabalha mais numa linha de gnose pessoal, né, de experiência direta. Então eu queria saber a sua visão sobre isso. Muito obrigado pela pergunta. Valeu. É bem interessante isso, porque nós temos aí pelo menos 3 caminhos para a fé nórdica. É aquele que quer fazer a recriação histórica tal qual era feito na época,
mas tem um problema. Temos muitas lacunas em aberto para poder recriar a fé nórdica. Então vai ter lacunas aí que você vai ter que usar a parte da gnose pessoal para tapar esses buracos que a história, a arqueologia não dá essas informações. Tem a parte que quer fazer uma coisa totalmente nova, seja baseado na bruxaria, na Wicca, né, que é um conhecimento mais moderno, por exemplo, as runas como oráculo, né? Então tem a galera que é mais moderna, que segue a fé como uma parte do que ela acredita mesmo, e não está tão preocupado com a recriação histórica. Ah, mas na era viking não tinha as runas como oráculo. Beleza, mas para mim funciona e é o que eu acredito. Então tem essa segunda linha. E tem uma terceira linha que tenta alinhar a reconstrução com a sua própria gnose pessoal. Então ela também é moderna, mas ela já permite um pouco mais de informação, né, da parte histórica, da parte arqueológica, e tenta conciliar a fé com o que era feito na época. Então, assim, não é fácil chegar nesse ponto, né, justamente por conta dessas lacunas que a história, a arqueologia, enfim, e está sempre se descobrindo coisa nova, né? Se descobrir no enterro lá na Suécia que tem uma runa ali diferente, vai abalar as estruturas de toda a recriação histórica, né? A gente brinca muito assim, se a gente encontrar um elmo de chifre, pois é, isso aí seria assim um alarde, né? Tudo que a gente tem até agora, que não existia, os elmos de chifre, só em algumas ocasiões especiais de rituais e tudo mais. Mas se alguém encontrar um enterro com um elmo de chifre, tudo aquilo que a gente já estudou joga fora, porque a gente tem que reestudar e entender aquilo. Então a recriação da fé, ela é muito complicada. A gente tem... E onde a gente pode ter mais informações? Nos grupos, nos cursos, nas páginas, né, sérias, que tem os cursos da fé, das runas, e trocar as experiências. A gente pode muito bem deixar de fazer alguma coisa que eu achava que era o certo da época, e ali, conversando com alguém da fé, eu descubro que não era bem aquilo, ou que não está funcionando mais para mim. E tudo bem mudar. Uma coisa que a fé nórdica faz tem... parte da ciência, né? Derrubar teorias. E a fé nórdica tem uma coisa que, assim, não tem como mudar. Ela não é dogmática. Se tiver um grupo da fé nórdica, de bruxaria, da fé escandinava, de bruxaria, de xamanismo, que fala, não, isso aqui é o certo. Se você não concorda, fuja desse grupo. Porque não há dogmas na fé. De qualquer forma, a gente vai estar recriando, né? Toda a fé nórdica, ela é uma recriação, em menor ou maior escala. Mas tudo é neopaganismo. Então a gente está recriando de alguma intensidade diferente. Então a gente tem que ter cuidado com isso. A gente tem que conhecer os grupos que são sérios, conhecer a galera que está realmente para ajudar as pessoas novas, as pessoas que vêm da bruxaria, vêm da Wicca. Então a gente tenta fazer esse trabalho também lá na Yggdrasil BR, né? Então a gente conversa muito sobre a fé. Lógico, é um assunto assim que todo mundo gosta, né? Tem aqueles que são da fé, tem aqueles que são só curiosos. Acaba muita gente que encontra esse caminho, né, da fé nórdica. Já adianto que a ideia dos encontros não é converter ninguém não, tá, gente, paganismo. Mas é parte da cultura, tá? É parte da cultura. A gente fala da parte acadêmica, a gente vai falar da fé, a gente vai falar dos rituais, a gente vai falar um pouquinho de como era a fé dos deuses, da mitologia, das sagas. Tudo isso a gente vai comentar nesses encontros. Se a galera sentiu que ali era o caminho dela enquanto fé, ótimo, seja muito bem-vinda. Vamos continuar a conversar, vamos continuar a dividir essas experiências. Então isso é muito legal. Obrigado pela pergunta. Mais alguém, gente? Pode se aproximar. Boa tarde,
me chamo Luiz. E, Rafael, eu queria saber como é que é alguém que começou a estudar sobre a religião dos nórdicos e tudo mais, qual é uma fonte boa para poder ver, qual é o nome dessa fonte, como é que se estuda ela é contraditória, como é que ela é e qual é o nome dessas fontes? Valeu, Luiz, pela pergunta. A pessoa que está fazendo a recriação histórica, seja puramente acadêmico ou enquanto fé, ela tem que levar em consideração 3 grandes fontes. As Eddas, né, que são escritos islandeses do século 10, 12, 13, que contam um pouquinho de como era vivenciado aquilo. É um compilado de mitos e histórias dos deuses que foram feitos posterior à Era Viking, né? Isso a gente frisa bastante, posterior à Era Viking, de como seria aquele conhecimento que era passado oral, né? Então a gente já tem esse problema aí das fontes. Lá na Era Viking era passado oralmente. E aí um monge, né, os islandeses fizeram essa compilação. Vamos escrever como é que era feito na época com os escaldos, né, que eram os poetas da época, eles que guardavam a história daquele período, sempre oral. E aí os monges começaram a transcrever aquilo, e aí surgiu as Eddas, surgiu o Galdrabok, por exemplo, que é de magia islandesa, as sagas, que também são material primário, né? Então a gente começa com essas 3 fontes aí, as Eddas, tanto a Edda em prosa, quanto a Edda poética. A poética ainda é um pouco mais... a recriação dela, ela foi feita um pouco mais estudado naquele período do que a em prosa. A prosa seria um compilado de informações para os poetas da época. Tem algumas divergências, né, entre a Edda em prosa para a Edda poética. As sagas, a gente pode tirar alguns rituais. Infelizmente, os rituais, eles não são... a gente não tem tanta informação de como era feito o ritual na época. São pouquíssimas informações, uma pincelada aqui, outra ali. Mas ainda assim a gente consegue reconstruir, né? Com essas poucas informações, como eu falei anteriormente. Essas lacunas a gente tem que preencher. E aí vem a história das religiões, vem o estudo da bruxaria, vem o estudo da Wicca. Tudo isso ajuda a compor. Então, as Eddas, as sagas e os grandes grupos de estudos, né? Por exemplo, o NEV, o Núcleo de Estudos Vikings e Escandinavos, que assim, no Brasil ele é o maior, né? Maior núcleo de estudos, é o mais aceito, é o que tem a maior quantidade de produção. Então ele é um lugar assim, confiável para você pegar a informação. E também a gnose pessoal. Aí não tem muito onde correr com isso. A gente vai testar, a gente vai... tentativa e erro. A gente vai fazer um ritual, deu certo, eu me senti bem, então beleza, vou continuar fazendo. Agora se o Arafá fala assim, eu fiz dessa maneira e deu super certo, eu vou tentar, vou ver se aquilo também vai dar certo. Então todo esse diálogo, né, entre a academia e a gnose pessoal, ela é necessária para poder trazer um pouco dessa espiritualidade gnóstica, da fé gnóstica, conversando com a bruxaria. Então isso tudo é necessário para a gente poder recriar a fé, né? Como eu falei, é bem complicado, mas não é impossível. Valeu, Luiz. Pessoal, mais alguém do público? Só chegar. Quem quer saber mais um pouquinho? Mais alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Então... E sim, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, né? Lá no Instagram, tem todas as redes, Face, Instagram, blog, tem tudo, YouTube, mas procura por Yggdrasil BR, YGGDRASIL-BR, Yggdrasil BR, que inclusive é a árvore de conhecimento, né? Na mitologia nórdica, é ela que dá o conhecimento para a fé, para a Era Viking, o símbolo máximo desse conhecimento. E tal qual a Yggdrasil, a árvore da vida dos nórdicos,
é o que eu quero que aconteça, que cresça cada vez mais, né? Que a gente compartilhe cada vez mais esse conhecimento, que mais galera conheça e entre nos nossos grupos, para a gente conversar, para a gente trocar experiência, que eu acho que é por aí que a gente tem que ir, né? Muito obrigado, Rafael. Valeu, Rafael. A casa é sua, se quiser retornar com os projetos em andamento. A gente vai estar colocando lá no perfil da Feira Midgard, lá no Instagram, as páginas, né, compartilhando lá as páginas dos entrevistados aí na Conexão Midgard. E aí o grupo de estudo vai ter lá o link. E aí não perca essa não, gente. Material para quem tem interesse mesmo, quiser se aprofundar, aproveita que a gente vai colocar lá, tá? Valeu. Muito obrigado, valeu, Feira. Vocês são 10.